Ellen White foi uma das mulheres mais notáveis dos Estados Unidos no século XIX. A sua importância é comprovada por diversas realizações e muito bem documentadas. Em primeiro lugar, poderíamos colocar aqui que ela foi a cofundadora de uma denominação que, no período do seu estabelecimento, em 1863, contava com 3.500 membros batizados. Já em 2010, representava o 12º maior grupo religioso internacionalmente. Esse grupo tornou-se uma igreja com milhões de membros em todo o mundo. Olá, essa será a série especial Ellen White, Vida e Obra. Será uma obra baseada no livro Enciclopédia Ellen White, publicada no Brasil pela Casa Publicadora Brasileira. Os textos aqui apresentados são literalmente extraídos da Enciclopédia Ellen White, que é repleta de fotos, documentos e verbetes também. Ellen White foi um fenômeno literário. Na época de sua morte, em 16 de julho de 1915, seu conjunto literário incluía 26 livros, cerca de 200 folhetos, mais 5.000 artigos em periódicos e 6.000 cartas datilografadas e manuscritos diversos, totalizando aproximadamente 100.000 páginas de material ao longo dos seus 70 anos de ministério. Há mais de 100 obras disponíveis em inglês e mais de 90 em português. Ainda mais impressionante do que a quantidade da sua produção literária é a variedade de temas em que ela abordou. Ellen White não só concentrou as suas questões nos aspectos religiosos, como também em profecias bíblicas, ministério infantil, métodos evangelísticos, homilética, o papel das mulheres na igreja, espiritualidade e também teologia no sentido geral. Mas também ela escreveu várias obras sobre saúde, educação. Além disso, ela também contribuiu com artigos sobre diversos assuntos como as relações entre a igreja, o Estado, moral, ética, vida, contexto familiar, história, liderança, literatura, casamento, medicina, saúde mental, oratória, até mesmo relacionamentos sociais. Ela obteve sucesso em fundar um sistema mundial de educação, bem como instituições médicas e também de publicações. Ao seguir os seus conselhos sobre saúde, os adventistas do sétimo dia se tornaram um grupo populacional muito estudado pelos cientistas da área. Enquanto os historiadores documentam as realizações de Ellen White, os adventistas do sétimo dia acabam tendo uma explicação para as suas contribuições literárias, as suas ideias sobre saúde e a sua liderança ao fundar as instituições. Eles acreditam que a Bíblia predisse o reavivamento do verdadeiro dom de profecia dentro do cristianismo antes da breve volta de Jesus à Terra e que a vida e o ministério de Ellen White representam um cumprimento dessa profecia bíblica. Durante os seus 70 anos de ministério, ela recebeu cerca de 2.000 visões, sonhos proféticos, que também variam de menos de 1 minuto a 4 horas aproximadamente. Embora somente cerca de 2% dos seus escritos sejam referentes a previsões do futuro, muitas de suas previsões se cumpriram ainda em vida, outros após a sua morte em 1915, e algumas tendências das quais ela falou continuam a se manifestar. Em um congresso de historiadores norte-americanos, no ano de 2009, foi levantada uma interessante pergunta: o que motivou Ellen White a continuar trabalhando incansavelmente por essa causa? Essa série busca complementar e entender a jornada de descobertas e motivações de Ellen White, encontradas em outras partes da sua vida, como filha, esposa, mãe, amiga, fundadora de igreja, bem como a sua figura pública como tinha. Essa série vai acabar dividindo a vida de Ellen White em 5 partes. A parte número 1, a infância e adolescência, do ano de 1827 a 1844, os primeiros anos de Ellen White, culminando no evento do Grande Desapontamento de 22 de outubro de 1844, que teve um impacto profundo em sua vida e nas crenças dos adventistas do sétimo dia. A parte número 2, intitulada de Levantando uma Igreja, do ano de 1844 a 1863. Ela aborda o período em que Ellen White teve uma nova visão, onde levou a desempenhar o papel fundamental na fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia em 1893. Número 3, moldando a Igreja e sua missão.
De 1863 a 1881, durante esse período, Ellen White desempenhou um papel crucial na modelagem da igreja, bem como da sua missão, enfrentando desafios, liderando os adventistas do sétimo dia nesse contexto. Número 4, ou seja, a parte 4 dessa série, intitulada de Lutando em Prol do Evangelho em Terras Estrangeiras, entre 1881 e 1900. Ellen White enfrentou desafios adicionais, incluindo a morte de Tiago White, o seu esposo, e o seu retorno da Austrália para a América do Norte, enquanto continuava a promover o Evangelho em terras estrangeiras. Já a quinta e última parte desse documentário ou dessa série demanda a terceira idade de Ellen White, nos anos de 1900 a 1915, os últimos anos de Ellen White, culminando em sua morte, já como dito anteriormente, em 1915, marcaram o fim da sua jornada, embora muitos dos princípios e ideias que ela defendeu continuam a influenciar os adventistas do sétimo dia e outras pessoas do mundo inteiro até hoje. Esses eventos marcantes ao longo da sua vida contribuíram para o legado duradouro e a influência significativa que ela teve ao longo da história. Bom, você já deve ter percebido que essa série será repleta de conteúdo. Então fique ligado nos próximos episódios e se inscreva no canal para ser avisado quando houver a próxima publicação. Que Deus abençoe a sua família e você.